A gente começou a receber alguns grupos escolares aqui no parque, em que esses alunos vinham para o parque, mas para uma visita solta, né? Então vem para visitar o parque. E a gente começou a perceber o grande potencial que o parque tem até para contribuir para que o professor consiga ver diferentes contextos que existem aqui e consiga trabalhar isso em sala de aula. Então a gente começou a trabalhar com alguns professores antes da visita aqui no parque, para que a gente discutisse algumas temáticas ambientais, temáticas que envolvam inclusive a Mata Atlântica, para que esse professor direcionasse dentro da escola algumas atividades com os alunos, até as informações prévias, né, antes de vir para uma visita vivencial aqui no parque, para que esses alunos venham para o parque exatamente com um olhar um pouco mais focado. Então a gente traz professores para cá exatamente para que esses professores discutam, né, entre eles e com a gente, né, o que é possível um professor de informática fazer no parque, o que é possível um professor de história fazer no parque, um professor de português, de artes, né, e até o que esses professores depois conseguem levar para a escola, depois de uma vivência aqui no parque, né. Então os alunos vêm para cá e acabou a visita? Não, então vamos discutir um pouco mais, vamos fazer um teatro na escola, vamos fazer uma redação sobre o que a gente vivenciou no parque, né? Então é conseguir levar uma vivência, o mínimo do que eles conseguem vivenciar aqui, sei lá, em 4, 5 horas de atividade, e o que eles conseguem expandir isso para dentro da escola. A gente faz um encontro com professores, em que a gente fala, a gente provoca algumas coisas, mas eles discutem, né? De possibilidades, né, para atividade, né, do que eles conseguem imaginar de atividades possíveis que possam ser feitas no parque, ou até mesmo de entender algumas coisas, né. Então, muitas vezes o professor, talvez aí, né, o professor de ciências ou o professor de biologia talvez saiba um pouquinho mais sobre Mata Atlântica. E o que o professor de informática sabe, né? O que mais que ele pode saber, até para começar a pensar o que ele consegue trabalhar com os alunos aqui. Então o parque, assim, ele é mais realmente um instrumento, um cenário com diferentes contextos que qualquer professor consegue trabalhar. Conta sempre a história do parque, como é que tudo começou, conta um pouquinho do que existe aqui, mas a gente sempre puxa do professor, né? O que você acha que é possível de fazer lá? Então, professor de português, o que você acha que é legal de fazer lá? Então a gente não quer colocar algo a mais para o professor, no sentido de, olha, você vai ter que pensar o que você tem que fazer. Não, é assim, eu já faço, eu já tenho meu conteúdo pedagógico dentro da escola, o que o Parque das Neblinas consegue contribuir com isso? Né? Eu levando meus alunos para lá, o que isso vai aprimorar no que eu faço dentro da escola? Desde o momento de apresentar a história do parque, como é que tudo começou, e ao longo das trilhas, a gente sensibiliza no sentido de mostrar os pequenos detalhes que existem na floresta e o que ele pode levar isso para casa dele. Então apresentar do mínimo, né, do que ele consegue enxergar do pequenininho, do que parece uma bobagem, uma pegada de uma anta, né? E o que a partir disso a gente consegue discutir, consegue conversar. Por meio do alimento, a gente consegue também trazer várias questões, né? Então, seja para conhecer, seja para discutir a problemática que existe em torno de uma espécie, por exemplo. Então, a gente trabalha muito com a juçara, a gente trabalha muito com o cambuci. O cambuci está sendo muito falado por conta até de vários festivais que têm acontecido em torno desse fruto que é nativo da Mata Atlântica. E você poder discutir isso e saborear, isso para a vida é algo assim especial. Acho que traz um encantamento maior, né? Então a gente tem muito essa questão de sempre os encontros ou relacionamentos sempre acontecem em torno de uma mesa, né? Seja com um chazinho, um cafezinho, um bolinho, né? E a gente poder trazer isso com esse incremento de elemento nativo, então você traz a informação, você traz o sabor, né? Então o que eu tenho a ver com tudo isso, né? Eu faço parte desse contexto também. Então a gente tem um trabalho antes com o professor, tem um trabalho aqui de vivência, e o que esse professor consegue desenvolver dentro da escola?
dentro da sala de aula ou dentro da escola, aí vai de acordo com o professor, né? Então, e aí, no final do ano, sempre a gente faz um encontro, um workshop com esses professores que participaram. A gente sempre coloca a importância da participação de coordenadores, a gente faz questão da importância dos cuidadores na vivência, tanto na vivência aqui no parque quanto no fechamento. Para a gente discutir o que cada professor conseguiu levar para dentro da escola. E aí tem essa troca, né? E aí o bacana é que esse compartilhar das informações. Então, de repente um professor de matemática não conseguiu ver o que ele podia fazer, né? Mas ele viu que o outro professor conseguiu fazer, né? E aí tem essa troca, acho que é sempre um aprendizado. E a gente tem tido resultados muito interessantes, assim, de professor de artes conversando com o professor de informática para uma pesquisa, que conversou com o professor de geografia para direcionar essa pesquisa, para que ele fizesse o desenho ou uma arte de um pássaro que é nativo da Mata Atlântica, né? Então, como que esses professores conseguem se organizar e sempre quem está ganhando, óbvio, são os professores e principalmente os alunos. E mostrar, assim, que as questões ambientais e a área ambiental, ela pode ser tratada de formas diferentes, mas para qualquer tipo de faixa etária. Para agendar, é só entrar em contato com o Parque das Neblinas, pelo e-mail parquedasneblinas@ecofuturo.org.br ou pelos telefones 47240555 ou 47240556. E a gente tem algumas informações no site do Ecofuturo também.